Olá, pessoal, tudo bem? Nós aqui de volta, eu e toda a minha equipe, para prestigiar você que já se inscreveu no nosso canal. Para você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. A sua presença é muito importante para o crescimento do nosso canal, o meu, o seu, o nosso canal. Esse que deveria ser o lema, né? E vamos adotar esse lema. Recentemente, eu li uma reportagem que me chamou muita atenção. É que uma ilha no sul do Oceano Pacífico, ela está, que é um país, né, uma região insular, portanto, e aquele país vai desaparecer. Não, 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 não é questão política nem nada, não, questão ambiental. É, pessoal, uma questão ambiental, que com o degelo da calota polar, das calotas polares, não é, o nível do mar está subindo. Isso é assustador. E a gente que acompanha, que vê isso ao longo do tempo, eh, tem visto que inúmeras catástrofes onde nunca tinha acontecido, as pessoas estão alarmadas, e com razão, por consequência, portanto, desse desequilíbrio, climático, não é? Mas por que que existe esse desequilíbrio? Não acontece assim de forma fortuita. É porque efetivamente o homem é o causador de tudo isso. Falta de conscientização, falta de conhecimento, falta de políticas públicas, são inúmeros, inúmeros os fatores. O certo é que vivemos aí numa iminência de uma catástrofe maior, não é isso? Vimos aqui no sul do Brasil, aqui na minha região, no interior de Minas, janeiro desse ano foi terrível, né? Enfim, as consequências por causa disso. Mas, por outro lado, então, primeiro é necessário essa conscientização. E há um cientista na área de biologia que ele fala o tempo todo a respeito disso. Olha, no Cerrado foi assim, o homem foi lá para gerar riqueza, mas provocou um desequilíbrio muito grande. É porque na floresta amazônica. E é verdade. É verdade. A Mata Atlântica não é o que era e o que é agora. Então, essa interferência do homem é que provoca toda essa questão desse desequilíbrio ecológico e, por consequência, no equilíbrio climático, desequilíbrio climático, né? Eh, por outro lado, eu falo muito dessa questão da criatividade humana, e por que não aproveitar esse potencial? O título desse vídeo hoje, ele é instigante no mínimo, não é? Que diz o seguinte: empregos verdes devem gerar em torno aí de 7 milhões de vagas no Brasil. Mas o que que é emprego verde? Quando eu li essa manchete, eu a copiei ipsis literis, né? Isso me chamou muita atenção. Falei, emprego verde? Como assim? Imaginava que fosse questão ambiental, mas como assim? E, enfim, a reportagem foi tão interessante, que mexeu tanto comigo, com meus conhecimentos, com meus valores, que o que era para ser um vídeo, serão 2 vídeos a esse respeito, tá bom? Então vamos lá. Mas o que que chama atenção, pessoal? Segundo o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aponta que atualmente em torno de 3,8 milhões, 3.800.000 brasileiros estão nessa coisa, aspas, aspas, chamadas emprego verde, né? São postos de trabalhos que contribuem para reduzir emissões de gás do efeito estufa ou para melhorar e preservar o meio ambiente da região onde estão inseridos. Bacana, ótimas iniciativas, né, por aí. Mas quais são esses empregos verdes? Quais alguns exemplos citados na reportagem, vamos dizer, engenheiros florestais, que já existem há muito, muito tempo, né? E são profissionais que têm alertado muito para isso. Uma coisa aqui que me ocorre agora
O meu avô paterno, isso lá no interiorzão de Minas Gerais, na fazenda dele, tinha uma, uma nascente, uma água muito bacana, muito bonita, e que abastecia a fazenda e outras vizinhanças, e uma floresta muito, muito interessante ali, muito densa. E ele falava para os filhos, 21 filhos, né? Ele dizia: olha, o dia que a gente mudar daqui, e começar a derrubar essa floresta, vai acabar a água e vai acabar a fazenda. Isso na concepção dele, isso, pessoal, lá nos idos de início do século passado, né? Meu pai nasceu em 34, então, sei lá, 1890 alguma coisa, um outro século ainda. Então, observem que uma pessoa que não tinha estudo, enfim, mas tinha uma experiência de vida, uma visão que era muito interessante. Então, alguns exemplos desses empregos verdes, pessoal: engenheiros florestais, biólogos, que é, ao meu ver, uma classe de estudiosos, de cientistas que, claro, né, pessoal, bio, vida, logos, estudo, que se dedicam a essa área, estudo da vida, quais são os impactos? E esse cientista, como eu disse, só para posicionar, um cientista, ele é um biólogo brasileiro, conheço muito bem, ele é professor, pesquisador na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Por que eu o conheço bem? Porque meu filho é o Dr. Tiago Quintão Araújo. A minha homenagem a ele, que tanto briga, que tanto fica impaciente, inconformado com essas mazelas que o próprio homem provoca, causa e depois reclama: ah, tadinho de mim, eu não tenho sorte, por aí afora vai. Olha só que interessante. Então vai homenagem a ele. Produtores agrícolas orgânicos, eletricitários da energia renovável, né? Energia eólica, por exemplo, eletricitário da energia renovável, mecânicos de veículos elétricos, trabalhadores da coleta de resíduos sólidos, que vamos gravar, né? O próximo vídeo será especificamente sobre essa área. E profissionais que atuam em atividade de recuperação e regeneração de solos e florestas, que é um grande desafio aqui na minha região mesmo, né? É uma empresa que cuida disso e tem mostrado em palestras a dificuldade que é regenerar aquilo que foi intencionalmente destruído. É aquela história, né? É o ter em detrimento do ser. Ter dinheiro, ter riqueza, em detrimento de ser um ambiente, um ambiente responsável, acolhedor, por assim dizer. Responsável no sentido, ambiente responsável no sentido de responder às expectativas e necessidades humanas. Esses postos de trabalho têm sido impulsionados, pessoal, sobretudo acordos climáticos, isso é importante, celebrado por países para reduzir essas emissões de gases do efeito estufa. Alguns países não assinam, não concordam com esse tratado, outros ainda continuam. E o grande desafio é poder sensibilizar essas potências que acham que o meio ambiente não é tão importante, que preferem mesmo ganhar dinheiro, né? Gerar riqueza. E uma outra coisa que tem impulsionado esses trabalhos, pessoal, pela maior conscientização da população sobre os desafios socioambientais, seja através do noticiário, aí nas redes sociais, ah, aprendendo com as catástrofes, quer dizer, algo precisa ser feito. Eu me lembro bem recentemente não, no final do ano passado eu fazia uma palestra sobre meio ambiente numa escola. E aquilo estava muito cheio. Pais, os alunos, enfim, era muito grande, mais de 400 pessoas naquele auditório. E num determinado momento eu falei assim: olha, e o interessante é que quando acontecem essas catástrofes, o que que nós falamos? Primeiro, o problema foi do prefeito, o problema foi do governador, do presidente, e começamos a colocar culpa nessas autoridades.
E aí uma pessoa falou assim: "Não, mas realmente é mesmo, porque o pessoal não varre lá a rua, não coleta o lixo e tal, esse negócio todo". Eu falava: "Que interessante, é muito fácil julgar a culpa no gestor da coisa pública, né, da res pública. Mas será que foi o prefeito, o vereador ou, sei lá, o governador que jogou o lixo na rua? Será que não está faltando conscientização das pessoas nesse sentido? Quer dizer, precisamos cobrar sim das autoridades públicas determinadas ações, determinadas atitudes, mas e nós? E a população, o que que faz?" E o mais interessante, que ao final da palestra, uma pessoa levantou-se, aliás, pediu a palavra, a diretora da escola perfeitamente pode falar assim: "Olha", me parabenizou e falou assim: "Olha, eu sou o prefeito aqui da cidade", eu achei aquilo tão interessante, ficou parecendo uma coisa combinada, e não era, que eu não conhecia aquele prefeito, né. Enfim, foi muito, muito interessante. Porque efetivamente é isso, pessoal, depende da nossa conscientização. Então, não adianta somente a gente jogar culpa no outro. E nós, como que nós estamos, contribuindo? Chegando ao final dessa primeira parte, pessoal, a ONU, a Organização das Nações Unidas, estima que até 2030, 18 milhões de postos de trabalho desse tipo serão criados em todo o planeta. 18 milhões de postos de trabalho. Quase metade das vagas, segundo a ONU, cerca de 7,1 milhões são brasileiros. É por isso que nós estamos falando, né, que o emprego verde deve gerar 7 milhões de vagas no Brasil. E os setores que mais devem criar postos de trabalho são energia solar, que no Brasil, pessoal, esse setor pode gerar 250 mil novos empregos até 2038. É pensar no futuro, sim. É agir agora para daqui a pouco, né, a gente colher os frutos. Estima-se 10 empregos, direto e indireto, a cada megawatt instalado. Um outro setor que deve criar muitos postos de trabalho, por exemplo, energia eólica, que tem um potencial para criar dos 35 mil novos empregos por ano. A gente tem visto a expansão desses parques eólicos pelo Brasil afora. A economia circular, isso aqui eu achei interessantíssimo, eu tenho falado muito sobre isso. Até 2040, setor de reciclagem pode gerar 244 mil empregos no país. No próximo vídeo, já estou deixando aqui o spoiler, nós vamos explorar bem isso aí. É muito interessante. O setor automotivo, estima-se que no Brasil precisa até 2030 de 95 mil profissionais especializados em atuar em veículos eletrificados, segundo a FenaBrave, Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Atualmente, os veículos híbridos elétricos representam 7% da frota nacional e a tendência é crescer. Não é? Os combustíveis fósseis cada vez mais caros, cada vez mais poluidores, com certeza isso vai diminuir. Então, eh, a qualificação profissional faz toda a diferença, não é? Algumas instituições de ensino superior estão redesenhando seus currículos, implantando novos cursos. Entre as formações mais oferecidas, mais procuradas estão biocombustíveis, ciências ambientais, ecologia, energias renováveis, engenharia ambiental e gestão ambiental. Por fim, há também, pessoal, o bacharelado em gestão de análise ambiental e os cursos superiores de tecnologia de saneamento ambiental, gestão hídrica e ambiental. Como eu estou muito empolgado com esse tema, está estendendo muito, eu vou parar aqui e logo em seguida nós vamos gravar então a segunda parte, que é muito interessante, que nós vamos falar mais especificamente sobre essa questão dos catadores de material reciclável, ah, o preconceito, por assim dizer, com esse pessoal e a importância dele
para não só para a questão ambiental, mas para a economia também, tá bom? Então aguarde, até daqui a pouco. Um abraço, tchau.